Semana passada preguei sobre as principais exigências, recomendações, exortações que Deus tem para os filhos. Era Dia das Mães, então a forma que eu encontrei de homenageá-las foi lembrar aos filhos como eles deveriam proceder com relação às suas mães. Mas eu queria complementar aquela pregação com a de hoje, que é o outro lado, o que Deus espera das mães para com os filhos, as responsabilidades que Deus espera delas. Esse ponto eu creio ser muito importante, porque mostra como as mães devem fazer para que os seus filhos a tratem como Deus quer. Não é só esperar do filho ou cobrar do filho que ele a trate como Deus manda, se ela própria não está se desincumbindo disto. Então, se ela vai orar para que os filhos que Deus deu a ela sejam obedientes, sejam tudo aquilo que eu comentei lá, é importante incluir nesta oração algo como: Senhor, eu estou tentando cumprir o meu papel de mãe aos teus olhos. Então é dentro dessa expectativa, é dentro dessa minha atitude de ter um papel de mãe compatível com o que tu queres, que eu quero ter uma expectativa correta. Não adianta uma mãe querer que os filhos a tratem de uma maneira excelente se ela não trata ou não cuida ou não dá aos filhos o cuidado e a atenção que Deus espera. E a segunda coisa é que aproveita para ficar claro, como vai ficar, que o problema da relação pais-filhos, filhos-pais, tão agudo hoje, não é somente por causa dos filhos, uma geração pervertida e longe de Deus e de tudo que é bom, e que a culpa é só dos filhos, mas principalmente dos pais. Eu digo principalmente dos pais. Não, pastor, vamos tirar esse principalmente, vamos botar assim, mas também dos pais. Os dois são culpados. Não, eu exijo, quer dizer, eu faço questão de colocar o principalmente dos pais que vem a falha. Por quê? Principalmente dos pais, porque os filhos é que encontraram os pais adultos, não o contrário. Os filhos é que foram educados pelos pais, não o contrário. Os filhos é que foram moldados pelos pais, não o contrário. Então, realmente, a responsabilidade maior nesta questão filho-pai, pai-filho, está sobre os pais. Então, vamos nós. Eu quero ver alguns princípios bíblicos que Deus espera que as mães façam ou se comportem como. Na realidade, eu estou falando de mães porque era Dia das Mães e eu quis focalizar, mas tudo que eu vou, praticamente tudo, ou tudo mesmo que eu vou dizer aqui com relação às mães, cabe aos pais. Então, você que é pai, não se desligue da pregação, ou você que é um rapaz, não é pai ainda, mas vai ser um dia mais pai, não é mãe. A pregação é para a mãe, não tem nada a ver com isso. Tem, porque muitas coisas são para os pais e você vai ser marido de uma mãe. Então, é muito razoável que você saiba o que Deus espera da sua mulher com relação aos seus filhos. Alguns princípios. Primeiro, inculcar nos filhos os princípios de Deus. Inculcar nos filhos os princípios de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Diz assim, Deuteronômio 6, de 4 a 7, uma passagem famosíssima, conhecidíssima. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Primeiro o versículo 7, vamos comentar. Inculcarás a teus filhos. O que quer dizer esta palavra tão pouco conhecida? Simplesmente ensinar enfaticamente, é exatamente o sentido no original hebraico. Ideia de aguçar no outro uma certa curiosidade, uma ideia de você falar de uma maneira forte, se possível penetrando dentro da mente e colocando dentro do coração do outro. Essa é a ideia de inculcar, firmar como base no outro. A ideia é muito clara. Deus espera que os pais façam este trabalho de, eu diria, convencimento, de convencer. Eu sei que quem convence mesmo o ser humano a ter fé em Deus e acreditar na palavra de Deus e levar Deus a sério é o Espírito Santo. Mas até onde o pai ou a mãe podem fazer, devem fazer esse trabalho e falar o tempo todo aos filhos. É interessante que em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Gênesis 18 e 19, Deus falando a Abraão, logo antes de Deus mandar 2 anjos para Sodoma e Gomorra para destruir as 2 cidades, versículo 17, Gênesis 18 e 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus aqui diz: eu não vou lhe esconder, Abraão, que eu vou já fazer lá em Sodoma e Gomorra, porque você foi escolhido e tal. Aí no versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O próprio Deus pessoalmente diz para Abraão: fale para os seus filhos tudo que você aprender de mim. Abraão sendo já cobrado de Deus disso e orientado neste sentido. Então não é uma novidade da lei de Moisés, que veio 400 e tantos anos depois de Abraão. Deus estava com isso em mente. Ensine a seus filhos. Êxodo capítulo 12, versículo 23 em diante. Êxodo 12, 23 em diante. Agora estamos no tempo de Moisés. Logo no final, logo antes do final das 10 pragas, nas vésperas dos judeus saírem da terra prometida, quando Deus institui a Páscoa, que seria comemorada na noite que eles deixaram às pressas o Egito. Êxodo 12, 23 em diante diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Expliquei outro dia essa passagem aqui, o que significa Páscoa. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e aqui está o sentido da Páscoa, passar por cima, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Importância deles transmitirem para os filhos. E
uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Que ritual é este? Respondereis: olha os detalhes da instrução que Deus dá através de Moisés. Quando perguntarem, respondam assim: o tamanho do interesse de Deus nisto. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Passe a página, Êxodo capítulo 13, versículo 11 em diante. Deus explicando a consagração dos primogênitos, que os primogênitos eram consagrados a Deus, porque ele poupou os primogênitos naquele dia lá, naquela noite no Egito. Os primogênitos dos judeus não morreram com os primogênitos dos egípcios. Então Deus quis que todo primogênito judeu fosse consagrado a Ele. Então, Êxodo 13 e 11: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. 14. Quando o teu filho amanhã te perguntar, o mesmo método que Deus usou para a instrução da Páscoa, quando ele te perguntar: o que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Expliquem aos seus filhos. Você já pensou um dia o seu filho, talvez 2 anos, 3 anos, pai, aquele negócio de ceia, todo domingo, todo mês, ele não vai ter noção de todo mês, mas eu já vi muitas vezes esse negócio de ceia. 2 anos talvez não esteja entre nós, esteja com as crianças, não sei, mas uma criança de 5 anos, 6, 7, ouviu de alguma maneira, e lhe pergunta: o que é isso? Ah, vai ter batismo. Bacana, diferente, mergulhar dentro da água. Então, pai, mãe, o que é isso? Você está preparado para dizer? Pai, tu disse que é crente. Mãe, tu disse que é crente. O que é isso? Você já viu isso na escola dominical, não já, meu filhinho? Eu acho que o tio lá já lhe ensinou, que não é nem tia, é professor. Não, de tio é outro assunto. Mas você já deve ter aprendido isso lá, não é? Você está preparado para responder qualquer pergunta que o seu filho de 2 anos, de 4, de 6, de 10, de 15, de 20, de 30 lhe fizer? Embora, obviamente, aqui o assunto é mais ligado com as crianças e os meninos e meninas que vão crescendo e perguntando as coisas difíceis para os pais, muitas vezes. E como perguntam? E às vezes as coisas não serão tão difíceis, se você tão somente estivesse um pouquinho preparado, como Deus quer que você, mãe, esteja preparada para responder exatamente. O que é Páscoa? Ah, meu filho, é um negócio que eu vi há muito tempo lá no Egito, eu não sei direito, não, negócio de umas mortes, foi uma confusão grande ali, foi negócio de um sangue numa porta e tal. É muito complicado esse negócio. Pergunte ao seu pai, que eu sei que foi brabo e Deus nos salvou, Deus é maravilhoso, e a mamãe tu não me explicou, foi coisa nenhuma. Deus está de olho em como você vai inculcar no seu
Filho, aliás, a pregação é: mãe, veja o que Deus exige de você. É o título da pregação. Os versículos 6 e 8, voltando a Deuteronômio 6, contém o segredo para o pai ou a mãe se desincumbirem dessa tarefa grave, fundamental responsabilidade. Qual? Incutir no filho a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Preste atenção. Voltando a Deuteronômio capítulo 6, agora versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A mãe deve encher o próprio coração com as palavras da Bíblia. Diretamente, lendo bons livros, ouvindo pregações, conversando, meditando. Vamos falar um pouco mais disso à frente. Ouvindo em casa, no áudio. Hoje temos recursos fantásticos no carro, MP3, uma pregação, hinos bons. Há muitas fontes em que hoje qualquer crente pode se imbuir mais, se encher da palavra de Deus. E a consequência é que os princípios, os conceitos bíblicos vão estar sempre sendo lembrados, considerados, alvos de reflexão. Então é curioso que quando Deus diz: você vai inculcar, ó mãe, no coração dos seus filhos tudo o que eu estou dizendo. Mas, Senhor, isso é muito complicado. Não, se você encher o seu coração dessas coisas que eu quero que você vai passar para os seus filhos, vai ser praticamente automático. Sem sentir, você está passando os princípios. E passar a palavra de Deus não é obrigar o menino a decorar versículo, se bem que é bom decorar versículo, pelo menos explicando ao menino o que significa. Mas é bom a prática de decorar, memorizar, não só criança, mas adultos também. Tudo bem, mas não é isto o assunto somente aqui. O decorar versículo, o ler e estar na frente dos olhos, faz parte para poder entrar, claro, no coração, na mente, passa pelos olhos. E é o que ele diz aqui. Você vai colocar 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. É interessante isso. Vai ficar olhando o tempo todo. Daí nasceram os filactérios, que eram umas fitas que eles enrolavam nas mãos e escreviam algumas leis principais de Moisés. Nessas fitas enrolavam nos braços. Jesus criticou os fariseus porque eles alargavam as fitas que ele botava nos braços para mostrar que eles eram mais espirituais do que os outros. A fita deles eram mais largas, as fitas. Jesus acusou como um sinal de querer aparecer. Muitos judeus botavam na sua porta, na porta da casa, versículos escritos. Outros colocavam uma caixinha na testa, amarravam na testa uma caixinha e dentro algumas passagens para estar sempre lendo. Então, muitos cumpriram literalmente isto aqui, até o ponto de exagerarem e tomarem quase como uma medida de espiritualidade e tal. Mas nasceu daí este costume entre eles de fisicamente colocar a palavra de Deus na sua frente. E hoje seriam o quê? Adesivos, seria um pôster, alguma coisa, válido, colocar um versículo na sua frente, dentro do seu carro, durante 15 dias, depois troca, coloca outro, depois outro, por que não? Mas a ideia ainda de encher o coração, eu quero ler algumas passagens aqui de princípios bíblicos que deveriam ser lembrados, considerados como alvos de reflexões. Salmo 40, versículo 8. Vamos chegar lá, por favor. Salmo 40, versículo 8. Diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está
a tua lei dentro do meu coração, dentro de mim. Vamos para Provérbio capítulo 7, versículo de 1 a 3. Provérbios 7, de 1 a 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti. Eu gosto disso, gosto demais. Dentro de ti, dentro da tua alma, dentro do teu ser, conserva os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. São muitas passagens que falam disso. Vamos uma no Novo Testamento, Colossenses 3 e 16, que diz assim, Colossenses 3 e 16: habite ricamente em vós, de novo, agora o Novo Testamento, em vós, dentro de vós, fique guardada dentro de você a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos. A passagem continua, mas faça a palavra habitar dentro de você. Querem um exemplo de mãe, exemplo bíblico, que gostava de guardar as coisas no coração, as coisas que ia vendo acontecendo na frente dela, coisas de Deus, plano de Deus se desenrolando na frente dela? Maria. Lucas capítulo 2, versículo 51. Vou ler só esta, mas há mais passagens que falam disto. Aqui logo após o episódio em que Jesus Cristo, garoto com 12 anos, estava lá no templo discutindo com os mestres da lei, e os pais o tinham perdido de volta na viagem para Nazaré, e eles voltam então, vão buscá-lo em Jerusalém, vão procurá-lo ansiosos, angustiados, e o encontro lá no templo. E há um diálogo aqui um pouquinho tenso entre Jesus e a sua mãe, muito interessante, que eu não vou explorar aqui, mas o resumo do final é 51: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Pronto, fim da história, pronto. E ele era submisso a eles, mesmo sendo o pai dele, o pai celeste, e ele disse que precisava estar na casa do pai dele e tudo, mas desceu e foi para casa e ficou submisso a Maria e José. Muito bonito. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. O que significaria isto? Meditação. Eu penso assim, reflexão. Tem uma coisa diferente neste menino. Aliás, era evidente desde o começo, quando ela foi avisada pelo anjo de que ela seria mãe e tal, desde o início, óbvio. Mas parece que ela não parava de raciocinar em cima disto. Não, eu já sei que ele ia ser diferente mesmo, é claro, qualquer coisa diferente eu vou esperar desse menino, que é filho de Deus. Eu não entendo bem como é que ele é filho de Deus, é meu filho também, e devia ser complicadíssimo na mente de Maria. Aliás, é insondável este mistério, mas ela não deu uma coisa por vista, não deu por vista. Ela pensava e devia quebrar a cabeça e orar a Deus e pedir sabedoria, e alguma coisa acontecia dentro da mente dela e do coração, a ponto da Bíblia pelo menos 2 vezes registrar que ela pensava essas coisas, ela guardava dentro do coração. Reflexão na lei, na palavra, os mandamentos, os princípios de Deus dentro do crente. Reflexão, meditação, algo muitíssimo fora de moda. Deixe que o seu colega do Facebook medite por você. Ele vai ver uma coisa bacana do Twitter, ele vai dizendo para você e vai tendo, assim, vai passando de um para o outro, e um comenta com o outro rapidamente, mas numa superficialidade de dar
pena. Se as pessoas gastassem, acho que 10% do que gastam hoje em redes sociais, em cinemas, em outras coisas da atualidade, para tão somente meditar no que já conhecem da palavra de Deus. Estou falando em meditar, refletir, em ver alguma coisa na igreja acontecendo, a história de um irmão, a história curiosa de uma irmã, a pregação de um pastor, um bate-papo ali numa roda de jovens, no jogo de voleibol, sei lá, mas coisas que são matéria-prima para a pessoa refletir, pensar, amadurecer naquilo que já sabe, muitas vezes, já sabe, mas não tem tempo, não tem muito interesse, não tem cabeça para refletir nessas coisas. Então, resultado, vai sair pouco para o seu filho, ó mãe e ó pai, vai sair pouco, porque você tem pouco para dar. Entre no carrinho 1.0 e tente levá-lo a 160 km por hora, não vai conseguir, não dá, ele não pode dar mais do que aquilo que ele tem. Entra num carro grande, potente, vai dar 200 e pouco rapidamente. Então como é que você vai tirar de você coisas da palavra de Deus, se não tem pronto? Você até sabe, numa prova na escola dominical, você sai até bem, nas doutrinas básicas e tal, mas não está ali, não está borbulhando dentro da sua alma. Fica aí, inculcarás nos teus filhos os princípios de Deus. Segundo, corrigir. Provérbios 29 e 17. Eu não vou gastar muito tempo aqui não, mas muito se poderia falar hoje sobre a questão de bater no filho, de uma disciplina física que é totalmente fora de moda no mundo e politicamente incorreto, e falam até que vai ter lei sobre o assunto, que o pai vai ficar proibido de bater no filho e a mãe e tal, vai dar cadeia, todo esse tipo de conversa que não é bem conversa, muitas vezes é fato, e realmente o clima hoje é este, mas a Bíblia vai noutra direção, embora não apenas só a disciplina física esteja envolvida, claro. Então, Provérbios 29 e 17, diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. No original, a palavra disciplina significa disciplina no sentido moral ou físico, tanto faz um como o outro. Curioso é que aqui não está uma ordem seca, faça assim, às vezes é uma ordem seca da Bíblia, mas aqui não, aqui fala da consequência ou das consequências, dará descanso e delícias à tua alma. E não fazendo isto, versículo 15 do mesmo capítulo, 2 versículos antes, a vara e a disciplina, agora obviamente é disciplina física, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Todos nós devemos estar cansados de ver isso no shopping, nas lojas, dentro dos aviões, dentro dos ônibus. Quantas vezes já vimos mãe e pai absolutamente envergonhados, com vontade de se enterrarem de vergonha, o filho dando o maior escândalo, porque não está usando a vara corretamente, e nem está cumprindo outras coisas que a palavra de Deus manda, mas basicamente, só esta aqui já garante pelo menos que não vai passar vergonha. Se as mães que não disciplinam os filhos soubessem o mal que estão plantando na vida dessas crianças, e o bem que deixarão de colher, elas com certeza iriam ser mais obedientes a Deus. 19 e 18,
rapidamente, mostrando que a disciplina deve ser rápida, ou seja, não deve demorar, mas controlada. 19 e 18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Cuide, não demore muito, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Falando aqui de um controle na disciplina física. Por outro lado, não uma demora excessiva. Não, o bichinho é muito novinho. Não, ele ainda não sabe nem o que é uma palmada. Não, isso, não, ele agora que ele criou bigode, ainda não está no tempo de levar umas lapadas boas. Vá nessa. Então, é bem cedo que a criança começa a entender, e a noção de disciplina, e uma palmadinha que é para doer, para ele sentir a punição. Então, não demore muito não, e nem se exceda de uma maneira ou de outra. A disciplina física está muito mais ligada à condição espiritual do que muitos pensam, talvez muitas mães crentes pensam. Isso não tem nada a ver com o aspecto espiritual da criança, se eu vou desde cedo discipliná-la fisicamente ou não, de uma maneira responsável, de uma maneira contida, mas real. Não, isso aí, essa parte espiritual não tem nada a ver, porque é Deus que elege, a pessoa já vem predestinada, misturou tudo, isso não tem nada a ver, eleição, com isto. O próprio Deus que elege é que faz a ligação entre o físico e o espiritual. Não sei se você já tinha notado isto. Provérbios 22 e 15. Não queira se desculpar por não fazer coisas que Deus manda, porque você não entende porque parece incoerência. Como é que Deus liga isso aqui com o espiritual, se é Ele que elege e tal? Não faça esta pergunta, porque você não vai se dar bem. Na hora de obedecer os mandamentos de Deus, na hora de se comportar como Deus quer, na hora de pregar o evangelho para um perdido, pregue como se não houvesse eleição, e jogue todo o peso em cima da responsabilidade da pessoa que está ouvindo, e de fato ela é responsável. Ao mesmo tempo, Deus aqui escolhe os seus filhos, mas não misture uma coisa com a outra. Não deixe de ser fiel aqui nas ordens práticas que você tem das Escrituras, porque ao mesmo tempo Deus diz que Ele tem outro decreto, e ele toma outras providências e atitudes aqui que competem exclusivamente a Ele. Eleger, predestinar e tal, isso não tem nada a ver com a sua atuação como pai, como professor, como um pregador do evangelho, não um pregador de púlpito, mas falando aí para as pessoas. Pois olhe bem, Provérbios 22 e 15, você mamãe, e você papai que ainda tem tempo, a estultícia está ligada ao coração da criança, o pecado, a iniquidade, ligada ao coração da criança, nasceu com ela, mas a vara da disciplina a afastará dela. É uma passagem interessantíssima. Não diz que a criança, porque apanhou, limpou-se da iniquidade do coração, agora ficou uma pessoa pura, porque a vara limpou a pessoa. Não. Mas a vara vai afastar a criança da prática da iniquidade. Isso, aos olhos de Deus, já é um bom passo no processo de comportamento moral, espiritual daquela criança. Isto é o que está sendo dito aqui. Se eu fizer iniquidade, se eu praticar o que não presta, eu vou ser disciplinado com vara.
então não vou mais fazer isto. Ah, mas o mal continua dentro da pessoa. Claro que continua, e Deus sabe que continua, mas é muito importante aos olhos de Deus que o pai, que não pode arrancar a iniquidade de dentro do coração do filho, aliás, nem dele próprio, mas pelo menos o pai pode e deve, tem que fazer alguma coisa para pelo menos afastar a criança da prática da iniquidade. E isso o pai pode fazer. Como? Vara. Não pode ser mais claro do que isto. Não dá. Não dá. Passa a página, capítulo 23, ainda em Provérbios 13 e 14. Não retireis da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Não mata não, quer dizer, dentro dos limites de não abusar, óbvio. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ah, pronto, agora encontrei um novo meio evangelístico para salvar a alma de criança, batendo na criança. Bate na criança, a criança se converteu automaticamente, porque a Bíblia diz que vai livrá-la do inferno. Se você quiser ver o que não está escrito, ou quiser ser meio ridículo na interpretação da Bíblia, fique à vontade. O que quer dizer é que uma disciplina prepara a criança para se tornar mais receptiva ao que Deus tem para ela, em termos de evitar a iniquidade, mas não consegue evitar, porque a criança vai aprender que essa iniquidade está dentro dela, e essa iniquidade vai levá-la ao inferno, e que essa iniquidade só tem uma maneira de ser aniquilada, é aceitando Cristo como Salvador, e essa iniquidade nem vai ser aniquilada enquanto ele estiver vida aqui, mas já vai receber uma natureza divina como Deus, e vai passar a ser o Filho de Deus, e agora vai ter o Espírito Santo, e vai ter grandes vitórias contra essa iniquidade, vai ter derrotas também, mas vai ter vitórias, e já está perdoado em Cristo pela fé. E quando for para o céu, acabou-se totalmente a iniquidade. Então a criança vai aprender que é assim, não é porque apanhou que ficou magicamente sem iniquidade, ou deixou de ir para o inferno, não, mas é uma forma espiritual de tratar o seu filho, disciplinando-o corretamente. É mais profundo do que nós pensamos. Em suma, uma mãe que não disciplina o seu filho como a Bíblia manda é um fracasso, com letras maiúsculas. Um pai que não disciplina o seu filho como a Bíblia manda é um fracasso, com letras maiúsculas. Terceiro, não incitar à ira os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Provocar a ira significa simplesmente exasperar, provocar zanga, raiva no outro. Aqui é um alerta claro sobre o perigo do abuso da autoridade do pai, que tem muita, aliás total, enquanto o filho é criança. Castigar de uma maneira exagerada, surrar de uma maneira abusiva, ter preferência entre os filhos, mostrar claramente que um é queridinho, o outro não é, humilhar o filho, ridicularizar a criança na frente dos irmãozinhos, dos priminhos, dos colegas, e vários outros tipos de abuso de autoridade. Não incite o seu filho à ira. É interessante Colossenses 3:21, passagem paralela, quase igual a esta, mas lá tem mais um detalhe. Paulo colocou: para que não fiquem desanimados. Interessante, esse desanimado no grego significa abatido, quebrado de espírito, deprimido. Quantos estragos
psicológicos nos filhos vêm da desobediência a essa ordem, provocando os filhos, humilhando, irritando, não tendo consideração para com o filho, não apenas no aspecto físico, mas como pessoa também, para que não fiquem abatidos. Interessante. Em Efésios ele fala como consequência a ira. O menino fica irritado, zangado, talvez chegue até o ponto de ter raiva da mãe ou do pai, ódio de tanto abuso que sofreu. Mas aqui há uma outra consequência em Colossenses, a combinação dos dois é fantástica, ou raiva, ira, ou abatimento, talvez os dois inclusive, não são mutuamente exclusivos. Aí o pai se preocupa, a mãe leva a criança para um psicólogo, para um psiquiatra, que podem dar até alguma contribuição, de fato, por um tipo de tratamento ou de sugestão, pode dar alguma contribuição, mas a origem do problema é desobediência ao que Deus manda. O pai abusa do filho, a mãe abusa do filho, excita a ira, leva ao desânimo da criança, à depressão, à tristeza, ao abatimento, fica angustiado, preocupado, aí vai gastar tempo com o filho, dinheiro com o filho e tudo mais, e na base, como é que você está tratando o seu filho? É como Deus manda, não abusando da autoridade. E mais uma vez a Bíblia dá uma ordem e logo apresenta um meio de cumprir, quando ele diz aqui: mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não vou comentar muito, que eu quero já rumar para o encerramento. Disciplina, uma disciplina aplicada com equilíbrio, encontra excelente resposta por parte do filho. Nem a falta da disciplina, nem o excesso da disciplina. E a criança entende muito mais do que nós adultos pensamos. A criança entende a necessidade de ser disciplinada e entende como sendo uma demonstração de amor à disciplina. Vou já comentar isso logo antes de encerrar. Conheço uma senhora que na juventude tinha uma vida desregrada, inclusive com drogas. Outro dia alguém me contou que esta senhora ficava muito triste porque os pais não diziam nada, ficava angustiada quando chegava em casa 4 horas da manhã, debaixo de drogas, e nunca ouviu uma palavra de repreensão, de censura, de disciplina dos pais, e ficava profundamente triste. Ela esperava aquilo, desesperadamente, mas não vinha. Graças a Deus foi tocada pelo Espírito Santo, converteu-se. Hoje é um excelente crente, mas a criança sabe que necessita da disciplina, e na administração do Senhor entenda-se repreensão, exortações, conselhos afinados com Deus. Quarto, respeitar, que é até bem ligado com a ideia de não abusar da autoridade, mas Paulo fala a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo falando sobre os diáconos. Essa passagem é dirigida para os diáconos, mas não vemos problema em generalizar se os diáconos deveriam seguir isso, quanto mais os crentes, ou também os crentes, os pais crentes, mães, aqueles que têm filhos. Então 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 a 5, falando das características de um diácono: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sob disciplina, a ideia aqui é sujeição, obediência. Esta é a ideia desta palavra. Está debaixo de uma sujeição. Então vocês criam seus filhos de uma maneira tal que eles entendam que são submissos a vocês, que eles se sujeitem a vocês, e quando você diz uma coisa,
E quando diz não é, não é. Com todo respeito. Interessante, alguns acham que esse respeito aqui é que o pai deve dizer para o filho que ele deve ser submisso ao pai e deve respeitar o pai. Alguns pensam assim, mas a maioria dos intérpretes não pensam assim. Penso que esse com todo respeito se refere ao pai e à mãe. Eduque e respeite. Discipline, submeta o seu filho à sua vontade, à sua autoridade e ao mesmo tempo respeite. É interessante isto. Respeito às crianças. Muito poderíamos falar sobre isto, mas não é o caso. Esta ordem aqui de respeitar é mais profunda na maneira como eu enxergo do que aquela de não incitar a ira. Não irritar o filho levando-o à ira. Porque um pai ou uma mãe pode não irritar o filho, mas não dá muita atenção a ele. Já o respeito mostra uma consideração à pessoa do filho. Um pai que cria largado, ele não está incitando a ira nesse sentido. Vai ter outras consequências, mas a ira ele não está incitando. É o tipo de mal. Agora, quando o pai mostra uma consideração à pessoa do filho, ele está respeitando aquele filho. Nunca esqueça, a dignidade de um ser humano é a mesma, quer tenha uma semana de nascido, quer tenha 90 anos de idade. Nunca esqueça isto, mãe ou pai. A dignidade do seu filho é a mesma. A maneira de você proceder com relação a ele vai mudar, obviamente, de acordo com a idade e com a fase dele. Mas o respeito à dignidade humana, ele é um semelhante seu, em termos de raça humana. E se ele se tornar um crente, vai ser, você sendo crente, vai ser agora, além de um semelhante humano, vai ser um irmão ou irmã em Cristo. Nunca esqueça este aspecto. E essa parte de respeitar é muito importante, porque toca nestes pontos aqui. Nunca abuse ao ponto de deixar de respeitar o seu filho. Por fim, e resume tudo, amar o filho. Tito capítulo 2, versículo 4, diz assim: Tito 2 e 4, vamos ler o 3 e o 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Pastor, dizer que a mãe precisa amar o filho não é redundância. Redundância quer dizer exagero, uma coisa que de tão óbvia é desnecessária. Precisa a Bíblia mandar uma mãe amar o filho? Essa resposta talvez não seja tão simples quanto você pensa. Se amar for no sentido instintivo, de uma certa proteção física, ou até mesmo no sentido romântico, daquela proteção e de um carinho especial que todo ser humano, toda mãe, toda mulher tem com relação ao seu filho, admito que possa ser até redundância, não precisa nem mandar, você já vai amar o seu filho naturalmente por instinto. Mas se o amar for no sentido bíblico, está longe de ser redundância, está longe de ser óbvio. Sabe por quê? Porque a maioria das mães deste mundo nem sabem o que é amor bíblico, não tem nem ideia do que significa amar biblicamente o seu filho. Por quê? Porque deixam de lado a principal característica do amor bíblico, que é querer o bem do outro dentro dos padrões de Deus.
Já mudou. Muita coisa que é óbvia ao amor instintivo não é óbvio para o amor bíblico, porque isso que eu gostaria de fazer com meu filho vai levá-lo a afastá-lo mais de Deus. Então já não é mais amor bíblico, embora faça parte do amor puramente instintivo, que deixa de lado as coisas de Deus, embora obviamente o ideal é somar as duas, claro. Esse bem, quando eu digo a mãe deve amar o filho da maneira de querer o bem dele dentro dos princípios de Deus, esse bem pode incluir provações para esse filho, disciplinas vindas de Deus para esse filho, negação da carne e do mundo por parte do filho. Tudo isso implica em sofrimento. E a mãe sábia amará o filho e vai apoiá-lo, dando força dentro desse sofrimento, que faz parte da vontade de Deus, que o filho, para ser fiel a Deus, vai ter certos procedimentos que vão levá-lo a sofrer. E o instinto de assim, vou tirar meu filho desse sofrimento a qualquer custo. Não faça isso não, porque ao tirá-lo desse tipo de sofrimento, você está tirando do que Deus quer que ele faça. Então o amor bíblico vai dizer assim, meu filhinho, o meu instinto maternal continua intacto. E por um lado eu sofro muito em lhe ver nesta situação de provação. Por outro lado, eu tenho prazer em lhe ver dentro da vontade de Deus, ou dentro dos princípios de Deus. Então o meu amor cristão por você é maior do que o meu instinto natural que faria eu tirar você desta situação. Exemplo: um filho crente não mente no emprego, ótimo, é bom não mentir mesmo não, mas está sendo perseguido pelo chefe. Aí ele diz para a mãezinha dele, adivinha o conselho da mãezinha, que está apenas debaixo do instinto? Minta. Seu chefe gosta de mentiras, louco por uma mentira, ele mente, todo mundo mente ali é uma mentira só, ali dentro. Então não vá nadar contra a correnteza, meu filho, você não tem cabeça não, a empresa é boa, foi duro você arranjar esse emprego, o chefe é poderoso lá dentro, agrade este homem, meu filho, quer que minta? Minta. A mãe que fizer isso estará afastando o filho de Deus. Então a mãe que o ama biblicamente diz assim, não minta, mãe, você é demitido, porque já estou sendo perseguido, que seja meu filho. E ela diz isso com o coração deste tamanho, e corre para o quarto dela, Senhor, não deixe meu filho ser demitido, mas a tua vontade prevaleça, e talvez é bem capaz dele ser mesmo, não é, Senhor? Aí Deus diz, daqui a uma semana o menino está na rua, porque foi fiel. Então quando diz para a mãe amar o filho, não é redundante não é óbvio não, é amar um amor responsável, um amor bíblico, um amor que Deus aprova. Isso é amor da mãe pelo seu filho. A maior prova de amor, já quero encerrar, a maior prova de amor da mãe pelo filho, sabe qual é? Não apenas desejar, mas fazer tudo para que o seu filho se enquadre em João 14, 21. Esse João 14, 21 deve ser importante, porque o pastor disse que a maior prova que uma mãe pode dar ao filho é querer que ele se enquadre em João 14, 21. Eu vou decorar esse João 14, 21, pois decore. Você que é mãe, decore, e que é pai também, por que não? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vou repetir: a maior prova de amor que uma mãe pode mostrar ao filho é não apenas desejar, mas fazer tudo para que esse filho se enquadre aqui, ou seja, que ele ame a Cristo.
e que uma vez amando ele guarde os mandamentos de Cristo, e que uma vez amando e guardando os mandamentos de Cristo, o próprio Cristo o amará, e o Pai Celestial o amará, e Cristo se manifestará a esse filho, e Pai e Filho enviarão o Espírito Santo para habitar neste filho. Não pode haver maior demonstração de amor de um pai, de uma mãe para o filho, do que querer que ele se enquadre aqui. Claro, isto não está ao poder do pai e da mãe total, porque entra a eleição divina, óbvio, mas deixe isso aqui de lado, neste aspecto, e então eduque o seu filho como deve ser, inculca nele as coisas de Deus, respeite-o, discipline-o corretamente, ore por ele, dê exemplo a ele, esteja cheio das coisas de Deus para passar para ele naturalmente. Faça isto, e você estará então fazendo tudo que uma mãe pode fazer. Não vai poder chegar a dizer salvar a criança, ou o menino, o adulto até, mas você diz: Senhor, como mãe, fiz o que tu mandaste, estou agora dependendo da tua misericórdia. Última coisa sobre o amor responsável: muitas mães não disciplinam os filhos como a Bíblia manda, por pena, falta de coragem, porque o bichinho não aguenta, esse tipo de coisa. Mas vocês sabiam que isto é desamor? Estamos falando em amor da mãe pelo filho. Provérbios 13 e 24. E aqui eu encerro. Provérbio 13 e 24. O que retém a vara aborrece a seu filho. Sabe o que quer dizer aborrece? É que não gosta. Não é que vai deixar o filho chateado, não entenda mal o que está dizendo aqui. Você não gosta do seu filho e por isso você retém a vara. Mas o que o ama, que é o contrário do aborrece, é o contraste aqui, o que o ama, cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Não disciplinar o filho cedo é sinal de desamor. Você pensa que ama o seu filho, você está enganada. Não é o amor da Bíblia, o amor que Deus quer que você tenha para com seu filho. Meus irmãos, minhas irmãs, especialmente minhas irmãs, se as mães fizessem as coisas que a Bíblia tão claramente ensina, a situação das famílias seria outra neste país. Agora, você não vai poder resolver o problema de milhões de famílias, milhões de lares, tudo bem, mas resolva em um lar, o seu. Você não pode influenciar o país todo, o estado todo, a igreja inteira, mas no seu lar você pode implantar isto. Então cuide do seu lar, e a sua vizinha vai cuidar do dela, e outra vai cuidar dela, e eu vou cuidar do meu com minha mulher, e assim nós vamos tentando ser mais sal na terra e luz deste mundo, fazendo o que Deus quer. Sempre, sempre, sempre eduque, trate o seu filho conforme o que a Bíblia ensina. Essas passagens que eu colhi aqui, não precisa ter muito tempo de pregador, conhecer os originais das Escrituras, que eu mesmo conheço muito pouco, quase nada, não precisa ser um doutor, não, é só abrir a Bíblia e estudar uma simples chave bíblica ou uma concordância bíblica, vai levar a todas essas passagens que são simples, são claras, e você não faz se não quiser se submeter a Deus, que Deus lhe deu o privilégio de educar seus filhos nestes princípios. E você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, a mãe que esteja aqui ouvindo, obviamente você vai precisar conhecer a Deus para poder falar de Deus, e você só pode conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então corra a Ele, confesse os seus pecados a Ele, diga: Senhor, me ajude na minha perdição espiritual, como todos nós estamos perdidos, me ajude, e conforme tudo daqui para frente, me ajude agora a criar os meus filhos
na tua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aqui, lida em tantas passagens, mas com um só objetivo: mostrar como a mãe e o pai devem se comportar com relação aos seus filhos. Dar-nos sabedoria para isto e coragem de obedecer, ousadia para obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.